Agora nós vamos montar o nosso bolo. Eu vou colocar para vocês aí na tela quais são os ingredientes que nós vamos utilizar para montar esse bolo. Ingredientes separados. Agora o que eu vou fazer vai ser retirar o topo do meu bolo, essa parte que fica em cima da forma, porque ela não vai deixar a minha calda penetrar no meu pandeló. Depois eu vou dividir a massa ao meio. Eu vou montar o bolo com uma tira de acetato em volta, mas você pode tranquilamente, se você tiver um aro alto, montar em um aro que não tem problema nenhum. O meu acetato não é tão alto, o que eu vou fazer é você colocar uma tira de dupla face bem aqui no topo dele e vou colar um outro pedaço de acetato. É importante que antes de você cortar o seu acetato, você meça a circunferência dele no seu bolo. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Você deve tomar cuidado para não deixar mais estreito na parte de cima e mais largo na parte de baixo, para o seu bolo não ficar torto. Você tem que ter certeza de que a parte de cima e a de baixo estão com a mesma largura. Agora nós vamos montar o nosso bolo. Você deve separar uma dessas partes que ficam na parte de baixo da forma para
ser a parte de baixo do bolo e uma vai ser o topo do bolo. O que eu vou fazer vai ser umedecer com a calda que nós preparamos. Vamos colocar o mousse, outra camada de pandeló, umedecer e colocar o mousse. E assim nós vamos fazer com todas as camadas. Todas as camadas. Agora o que eu vou fazer vai ser levar esse bolo para a geladeira por 6 horas antes de cobrir ele com a ganache. Passado esse tempo de descanso, o bolo ele já vai estar bem estável para você conseguir trabalhar com ele. O que eu vou fazer agora vai ser blendar esse bolo com chocolate meio amargo. O recheio ele já é um pouco doce, a calda é adocicada. Para o bolo não ficar muito doce e enjoativo, eu gosto de colocar a ganache de chocolate meio amargo, mas você pode tranquilamente colocar a de chocolate branco. Você deve colocar o ganache e alisar todo o bolo.
mais mole que o habitual, porque esse bolo ele é muito fofo. Então, se você colocar uma ganache um pouco mais dura, você corre o risco de danificar o seu bolo. Eu optei por colocar uma ganache um pouco mais mole e dá mais trabalho para alisar, claro. A ganache ela também vai secar um pouco mais rápido porque o bolo ele tá gelado. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado final vale a pena. Você vai ter um bolo muito mais estável, tanto para você servir quanto manusear o bolo.
awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. I won't make the same mistake twice. Ready to shake up and break the ice. Maybe a joke first, maybe a pickup line, but either one of those is just a waste of time. I need a better way, I need some inspiration, something that better explains all my motivation. To meet you, know you, and be on your mind. I have to, but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. I won't make the same mistake twice. Ready to shake up and break the ice. Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes. I have to tell you, I really want to. Whenever I look in your eyes, I won't make the same mistake twice. I'm ready to shake up and break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like
sobre o bolo, você deve levar ao freezer por 30 minutos antes de voltar a trabalhar com ele. Se você não consegue fazer esse nivelamento perfeito na espátula, você pode usar um truquezinho que eu usava quando eu comecei a fazer bolo. O que você pode fazer é utilizar outro disco de apoio. Você cobre ele com uma película antiaderente, coloca aqui em cima, vira ele de ponta cabeça e deixa ele no freezer. Só com o peso do bolo, ele já vai deixar a parte de cima bem nivelada. Agora eu vou levar ao freezer e daqui a pouco a gente continua mexendo nele. O bolo já descansou. Agora o que eu vou fazer vai ser pegar 250 gramas do buttercream e vou colorir de corante pink. Depois de colorir, o que eu vou fazer vai ser colocar no saco de confeiteiro. Eu vou deixar o saco com um cortezinho de aproximadamente 1,5 cm e vou fazer 2 voltas em torno do meu bolo. Quando eu terminar, vou retirar o pink, voltar ele para a travessa e vou agregar um pouco de branco para ele ficar com um tom mais claro.
que eu fiz para colorir foi pegar 200 gramas de buttercream, coloquei pink, deixei ele mais escuro, fiz 2 voltas em torno do bolo, coloquei ele de novo no recipiente, coloquei um pouco de buttercream sem corante, deixei no tom mais claro, coloquei 2 voltas em volta do bolo, coloquei de novo no recipiente, coloquei mais branco, deixei no tom mais claro. Eu peguei 50 gramas, porque depois você vai usar o verde também para fazer folha. E fiz 2 voltas de verde. Cobri o topo com um tom de rosa, mas você pode tranquilamente cobrir com um tom de verde. Agora vamos levar para o freezer por 30 minutos, depois vamos voltar a trabalhar com ele, enquanto nós vamos colorir o buttercream para fazer algumas rosetas para decorar o nosso bolo. O que eu vou fazer também vai ser um drip dourado. Eu vou colocar para vocês aí na tela a lista dos ingredientes que nós vamos precisar para fazer o nosso drip. E eu vou também colocar as cores que eu usei para colorir o buttercream. Eu colori todo o buttercream que sobrou, eu dividi ele em porções e aí colori conforme eu vou decorar meu bolo. Travessa o açúcar de confeiteiro. Agora o que eu vou fazer vai ser colocar a vodka aqui. Não se preocupe com o álcool, porque o álcool vai evaporar, não vai ficar no bolo. Você deve colocar o açúcar de confeiteiro com a vodka, você deve ir misturando até ele ficar pastoso. Ó, ele tem que ficar na espessura como se fosse um drip que você fosse fazer de ganache. E tem que ser com vodka, porque senão ele não vai ficar com aquele efeito dourado. Isso serve também para o prata. Se vocês errarem o ponto, colocarem vodka demais, vocês podem colocar mais açúcar de confeiteiro. Ele só tem que atingir um ponto. Ó, o meu ainda ficou um pouquinho mais molinho. Ó, o meu ele ficou um pouquinho mais mole do que eu gostaria. Então o que eu vou fazer vai ser colocar um pouquinho mais de açúcar de confeiteiro. Vai colocando aos poucos, porque assim você não perde o ponto. Aí, agora eu acho que deixa eu ver. Ó, tá vendo? É esse o ponto que ele tem que estar. Agora eu vou colocar o corante dourado. Se você quiser, você pode pôr o corante prata. Eu vou usar este aqui, ó. Ele é um dourado. Eu vou colocando e misturando. Ó, ele ficou um pouquinho mais duro agora que eu coloquei o corante. O que eu vou fazer é colocar vodka. Aí, ó. Agora é só colocar no bolo. Antes de colocar o drip no bolo, nós vamos colocar o bolo no prato onde nós vamos servir. O que eu vou fazer é o que habitualmente eu faço, que é pegar um outro disco de apoio, tá? Coloco por cima e eu vou virar o bolo. Vire sempre com muito cuidado. O que eu vou fazer vai ser pegar uma faquinha que não é muito grossa, é fina, e vou passando aqui por baixo para ele ir soltando. Essa é a parte de baixo do nosso bolo. Você pode observar a nossa ganache que blindou o bolo. Assim ele vai ficar bem estável. Agora o que eu vou fazer
vai ser colocar o prato onde eu vou servir e vou virar de novo. Sempre com muito cuidado para o teu bolo não cair no chão. Acertar aqui, bem certinho e virei. Agora o que eu vou fazer vai ser dar uma alisada nas laterais, se precisar. Ó, tirei o meu disco de suporte. Agora vamos colocar o nosso drip dourado sobre o bolo. drip, leve o bolo para o freezer por uns 15 minutos, antes de decorar o topo do bolo. Eu vou utilizar para decorar o bico pitanga, é o bico da Wilton 1M. Eu coloquei o salmão que eu fiz. Eu fiz esse salmão usando vermelho e laranja. Eu vou colocar agora aqui dentro o laranja. Assim, quando terminar o meu salmão, já vai começar a sair o laranja.
fazer umas pitanguinhas aqui. Só encostar e puxar. Apertou, puxou. Vou fazer aqui também nas laterais. Bico, opa, aqui. O bico, esse bico é pra fazer folha. Apertou, puxou. Aqui o nosso drip dourado, você pode também fazer prateado e as nossas rosetas. Eu fiz as rosetas e essas outras florzinhas menores, todas com o mesmo bico, o bico pitanga da Wilton, número 1N, e fiz algumas folhinhas para contrastar aqui nas nossas flores.